É, Carta a Filemon, autoria do apóstolo Paulo. Ela não é contestada, né, essa autoria, e tem evidências internas muito fortes. Então nós vamos passar para o conteúdo da carta. Paulo escreveu da prisão. Ele foi preso em Cesareia e foi preso 2 vezes em Roma. E provavelmente da segunda prisão em Roma, onde ele já não tinha, antes ainda da primeira defesa, ele estaria ainda em casa, num domicílio onde ele poderia receber visitas. Lá no verso 24, 23, ele diz: saúda-te Epáfras, Marcos, Aristarco, Demos, Lucas, meus cooperadores. E lá em 2 Timóteo ele fala que Demos lhe abandonou, né, na sua primeira defesa, ninguém lhe assistiu. 2 Timóteo 4, 16. Então era antes da sua, na sua segunda prisão, antes da sua execução, porque antes da sua primeira defesa, porque na sua defesa fracassou, e ele então, depois da audiência, da sua audiência de julgamento, na segunda prisão em Roma, ele perdeu as esperanças. Paulo perdeu a esperança de ser solto. Mas quando ele escreveu a carta de Filemon, que provavelmente Tíquico levou, Tíquico também, o Erasto, levou a carta de Tito, né? Está lá quando Paulo fala: quando vos enviar Tíquico ou Artemas, procura ver a Timóteo, procura vir comigo a Nicópolis, verso 12 do capítulo 3 de Tito, né? Aliás, a Tito, né? Então, provavelmente Filemon foi escrito nesta época, antes da audiência de julgamento da segunda prisão de Paulo. É uma carta muito interessante, porque ela não é uma carta à igreja, mas é a carta a uma pessoa. Filemon era um grego rico, morador em Colossos, onde era Epáfras, que se converteu na pregação de Paulo, talvez em Éfeso, quando ele passou alguns anos lá em Éfeso pregando. E nas prisões ele converteu um escravo chamado Onésimo, que quer dizer útil, esse nome em grego. E nessa prisão, então, ele envia Onésimo para Filemon com esta carta para obter, era uma carta, como se diz, carta de libertação de Onésimo. Então Paulo escreveu essa carta. Nós podemos imaginar a alegria de Onésimo, né, em saber como Onésimo encontrou com Paulo em Roma. A gente não sabe, mas ele pode ter sido preso. Talvez uma possibilidade é que ele era um escravo, não tinha documento, não tinha carta de ninguém, tenha sido preso por algum tempo e foi identificado a sua origem, né, e depois ele foi solto. Ou então ele viu Paulo ainda pregando na residência e resolveu, algum escravo convertido o chamou, né? Mais provável que ele não tenha sido preso. E Onésimo estava fugindo de Filemon, como os escravos fazem até hoje, né? Ainda há escravidão no mundo islâmico, né? No Corão ainda, onde prevalece o Corão, é até obrigatório fazer um cristão de escravo, ou um judeu, um infiel, como dizia Maomé. Então, naquela época romana pagã, a escravidão estava muito forte, e era costume da época e da economia da época, da Constituição e das leis. E essa carta de Paulo, ela foi colocada no cânon, mas eu acho que não pensava que ela iria para o cânon. Mas dada a sua importância como instrumento anti-escravagista, logo os pais da igreja incluíram essa carta no cânon. Não há controvérsia sobre isso, sobre a autoria.
e nem sobre o destinatário, que é Filemon. Uma coisa importante, a igreja de Filemon se reunia na sua casa. Como Filemon era rico, então ele tinha uma casa grande. Eu quero dar uma saudação especial aos irmãos cristãos em Curitiba. Que Deus abençoe. Eu passei por aí e o Senhor, pelo Espírito Santo, disse que vocês estavam precisando da nossa pregação. Que Deus abençoe, então. Assista nossos vídeos. O projeto 27, Igreja de Jesus, estudo das cartas e dos livros do Novo Testamento. Isso que vos fala, Alf. Pois muito bem, então continuando, a igreja era uma igreja doméstica, não havia catedrais no século I de cristãos. E Filemon tinha essa igreja, organizava a sua igreja em casa. E o seu nome é grego. Né? E o nome de Filemon grego significa que Colossos, a Ásia, na época que Paulo escreveu, era uma colônia romana, mas já tinha sido uma colônia grega há muitos séculos, antes de Roma dominar a Grécia e o mundo da época. Então, Filemon era um grego, um nome grego, que teria seus negócios lá, talvez até uma colônia de 50 hectares, terra, e teria, como era comum na economia da época, escravos. E ele fazia seus negócios lá em Colossos, na Ásia Menor, hoje a Turquia. E provavelmente Paulo escreveu a amada Áfia e Arquipo, que seria talvez a esposa e um filho, nosso camarada. Então ele se encontrou com Arquipo em alguma cidade. E a igreja que está em tua casa. Então aqui a igreja, no primeiro século, se reunia muito em casas e em sinagogas. Graça, paz de Deus, nosso Pai do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações. Então a primeira parte é a comunicação de Paulo, a identificação, ouvindo o teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, para com todos os santos. 5, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Aqui é o objetivo da carta. Paulo exorta a Filemon que a comunicação da fé, a fé é um mistério interior de cada um de nós, mas ela se comunica exteriormente e que ele apela para que essa comunicação seja eficaz e que ela traga o conhecimento de todo o bem que há em Cristo. Quer dizer, Cristo coloca o dom no nosso interior, na nossa fé, na nossa confissão, e nós devemos externar isso de forma eficaz e explorar todo o benefício que há na fé, na nossa fé interior. E ele vai explicar qual é esse benefício que ele pode comunicar com eficácia. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. As entranhas dos santos foram recriadas, significa ele deve ter dado uma oferta, ter mandado uma oferta, ele pode ter mandado alguma coisa, um suprimento. Por isso, ainda que tem em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Então, Paulo, ele tinha confiança na obediência de Filemon, na sua cooperação com o Evangelho, com a sua obra, o seu trabalho. Mas ele não queria mandar como autoridade, como apóstolo, ele queria pedir. Todavia peço antes por caridade, por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então Paulo estava idoso e estava preso. E ele não sabia ainda, mas ele não iria ter sucesso na sua defesa. E por que Paulo, então, foi executado, foi eliminado? Veja, aqui talvez nos ajude essa carta de Filemon. Paulo, o velho, também prisioneiro. Então ele já estava com os sinais da idade, da senilidade. Naquela época não tinha tratamento para Alzheimer, para Parkinson. E Cristo queria usar Paulo em toda a sua potencialidade, para que ele fosse instrumento de revelação da Bíblia, da vontade, da palavra de Deus.
E a partir do momento em que Paulo foi envelhecendo e as doenças vinham, então essa utilidade de Paulo poderia cair. Ele então foi executado no tempo da sua carreira, quando a sua revelação estava 100%, sua memória estava 100%, a sua articulação racional estava perfeita. Então ele cumpriu a carreira, como ele diz na segunda carta a Timóteo. Peço por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Aqui está o pedido dele, a pessoa a que ele vai pedir o benefício. É Onésimo, esse escravo que ele gerou nas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim como muito útil. Tu tornei a enviar. Eu te tornei a enviar. E Onésimo aqui quer dizer útil, né? Ele faz um jogo de palavras no grego. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Então Paulo está dizendo duas coisas. Esse meu pedido é íntimo, é profundo esse meu pedido. Atende esse meu pedido, eu te peço. Eu queria até conservá-lo, esse amado irmão, comigo, para me ajudar aqui nas prisões do Evangelho, nos trabalhos que eu tenho que fazer aqui, mandar, ouvir, pregar, limpar, lavar, né? Que varrer, porque eu não posso mais trabalhar para o meu sustento. Mas eu não quis ficar com o Onésimo. Eu não quis fazer sem o teu parecer, para que não fosse com força, mas voluntário de ti, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti, de algum tempo, para que eu retivesse para sempre. Não já como servo, mas antes como irmão amado, que ele pede então a libertação de Onésimo. É carta de alforria, que é o nome, né? E quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então ele está falando na carne e no Senhor. Eu não estou pedindo só a libertação dele no Senhor, porque ele já é livre. E eu sou preso por Cristo. Eu quero que ele tu dê a liberdade na carne para ele, não só no Senhor, que essa ele já tem. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe como a mim mesmo. E se te fez algum dano, eu te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Então Paulo faz uma promissória, diz assim, olha, se ele roubou algum dinheiro e fugiu, eu não sei o que ele fez para fugir de ti, mas põe na minha conta. Mas isso é uma argumentação retórica, né? Ele não estava realmente querendo calcular o prejuízo que Onésimo tinha dado às finanças de Filemão. Né? Ele estava dizendo isso para, no verso 19, lembrar a Filemão que ele mesmo tinha feito a Filemão, e Filemão nunca tinha pagado, né, com dinheiro. Então eu, Paulo, de minha própria mão, escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Então, olha, Filemão, se ele te roubou, se levou algum dinheiro, pensa bem, um bem material que ele te levou, mas olha, a tua alma tu deves a mim, a minha pregação e a iluminação em Cristo. Então atende, meu irmão, meu pedido das minhas entranhas. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Então ele estava profundamente consternado com essa situação de Onésimo e queria uma solução benéfica e eficaz no testemunho da fé cristã. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que, pelas vossas orações, vos hei de ser concedido. Aqui, verso 22, nos mostra que ele não tinha ido ainda a primeira julgamento, né, com o juiz Moro, lá do Império Romano. Ele ainda tinha esperança de sair da prisão. Né? E ele não esperava ser condenado na primeira audiência. Mas o Senhor assistiu, lá no verso 16 de Timóteo, 2 Timóteo 4, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhe não seja imputado. E aí ele fala sobre Demas, no verso 10 do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz, Demas me desamparou, amando o presente século. Só Lucas está comigo, verso 11. Toma Marcos, então, aqui em Filemão ele fala desses personagens, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Então Epáfras estava na prisão também com Paulo em Roma e levou Tíquico levou essa carta. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele estava na prisão, não levou a carta, foi Tíquico ou
em 2 Timóteo, né? Artemas, né? Que Tíquico também veio Tíquico a Éfeso, toma Marcos. Então, Paulo tinha 2 funcionários de correio a serviço dele. E deve ter levado. E Epáfras estava preso. E Epáfras fundou a igreja de Colosso. Era um presbítero, né? E que foi preso com Paulo. Era companheiro de prisão, na segunda prisão de Paulo em Roma. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então essa carta de Filemão foi muito importante e é muito importante hoje para nós respeitarmos as relações de trabalho. Não é? A gente respeitar a liberdade na carne, a liberdade econômica do cidadão, dos cristãos, das pessoas. Hoje parece que tem uma tendência a essa escravidão, não respeitar o trabalhador. Né? Então os partidos dos trabalhadores, tá certo que se contaminaram com ideologias totalitárias, comunistas, aí, perseguidoras de cristão, mas os trabalhadores merecem respeito, né? E com o capital, que também merece respeito, o capital, a poupança, né? Que traz desenvolvimento, pesquisa, progresso, também merece respeito. Mas nós não podemos perder o respeito aos trabalhadores, porque um líder fracassou ou porque um líder se corrompeu. Né? E quantos capitalistas são corruptos? Então a gente vai perder a esperança, o respeito ao capital também? Então essa carta de Filemão hoje serve como ponderação de valorização do serviço do trabalhador. Eu vejo assim. Né? E valorização também do capital, da propriedade, respeito a ambas as coisas. E assim é uma forma de progresso econômico das civilizações, dos povos, das nações. Deu respeito a ambos, sem violência, sem autoritarismo, mas com bom senso, com equilíbrio, com justiça. Essa carta de Filemão é magnífica, é uma carta que trata de economia, apesar de não ser econômica, mas trata de escravidão, de serviço escravo, de trabalho, de utilidade, de pagamento, de propriedade. Paulo, em nenhum momento, ele tem a ideologia marxista de desapropriação por causa da riqueza, do acúmulo de capital. Ele não transmite essa ideologia, mas transmite uma ideologia de respeito, coerente com as outras cartas também do apóstolo Tiago, sobre o salário dos trabalhadores que clama, né, a riqueza dos ricos injustos. Então ele mostra aqui um padrão para o rico novo homem em Cristo. Usar suas riquezas, como ele diz em outras cartas, para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para trazer liberdade às pessoas, para ajudar o evangelho, suprir a obra missionária. Então aqui nós temos uma riqueza infinita de bênçãos que essa pequena carta, movida pelas entranhas de Paulo e pela luz do Espírito Santo, nos comunica eficazmente a ética e a moral do evangelho cristã. Então, por isso, a gente só tem que agradecer a Deus que essa carta sobreviveu, chegou até nós, no momento hoje que o Brasil passa de uma disputa muito radicalizada entre trabalho e capital. Nós oramos e pedimos a Deus que ela nos continue a iluminar o nosso coração, transformar e formar uma sociedade justa, uma sociedade de progresso, mas principalmente uma sociedade da luz, do Evangelho e da verdade de Jesus. Shalom Ascenso, que nos falou Alf, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Eu fico emocionado. Um alô, como disse, aos irmãos de Curitiba, que seja essa mensagem eficaz e edificante. Se você não aceitou Jesus, receba em seu coração o Espírito Santo, a graça de Deus, a salvação. E se você quer se reconciliar agora nesse momento, faça uma oração, aceita o Senhor Jesus, esse irmão desviado, desacreditado, com os escândalos que cercam as ciladas do inimigo contra o Evangelho, contra a tua palavra. Em nome de Jesus, receba a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre. Amém.